ela teria que ter sido antes da aula de semana passada, tá? Porque a aula do PET da semana passada foi aquela questão do terceira revolução industrial e o toyotismo, né? As duas aulas da semana passada. Mas, na verdade, eu ia trabalhar isso já com vocês, só que antes eu ia trabalhar como que chegou até isso, né? Que seria a produção manual, primeira revolução, segunda revolução, depois a terceira. Só que veio o PET e me pegou de surpresa. Então, para não ficar sem falar isso, eu vou falar hoje. Ficou um pouquinho fora de ordem, mas tá de boa, né? Tá tudo no mesmo bimestre, porque o PET está trazendo algumas coisas que a gente já trabalhou ano passado e ia trabalhar, que nem a questão da ONU lá, que a gente já passou com o PET na segunda semana, e que a gente iria trabalhar depois que a gente terminasse essa parte agora. Então, eu já vou cortar essa parte e já vou passar para frente, porque eu já trabalhei com vocês, tá? Pelo PET, tá? Então, nós vamos ver hoje inovações técnicas e transformações espaciais, que é basicamente as transformações, as descobertas, as mudanças que nós tivemos na produção e no espaço ao longo dos anos, ao longo dos tempos, tá? Então, a produção, ela vai ser da produção manual à indústria, né? A produção, ela começa como algo feito à mão, artesanal, né? Que nem essa imagem 1 aqui, que nós vemos o carinha fazendo um remo lá no século XVIII na Itália. Produção manual de remo no século XVIII na Itália. Então, ele está fazendo à mão. Todas as etapas do serviço estão sendo feitas por essa mesma pessoa, né? Com ferramentas simples, né? Lá, um toco de madeira, uma outra coisa lá de madeira que ele provavelmente, tipo uma prensa, né? Que ele firma ali a peça, né? De madeira e a talha que ele está tirando a madeira. Do outro lado, nós já temos um pouco de avanço. Não é, primeiro, não é um trabalho apenas manual, é manual, mas elas já estão usando algumas ferramentas mais avançadas, né? Então, a gente tem um tear, nós já temos aqui a fiandeira, né? E outras coisas. E não é só uma pessoa fazendo serviço, nós temos várias pessoas lá e foi até antes, ó, aqui é século XVIII, aqui é século XVII. Mas elas já estão fazendo diferente. Não é uma única pessoa, né? Então, há uma diferença mesmo dentro da própria produção manual, né? Então, lá, antes do surgimento das fábricas, a transformação da matéria-prima, que é aquilo que é retirado da natureza, o algodão, o barro, o minério de ferro, né? Ele acontecia de forma artesanal, né? Nós temos até hoje, o artesanato ainda existe, né? Tem muitas pessoas que fazem manualmente as etapas do trabalho, né? Você ainda tem, por exemplo, hoje em dia você ainda tem costureiras, você ainda tem sapateiro. É raro, mas ainda tem, né? E tem o pessoal que faz artesanato mesmo, vai lá fazer brinco, fazer argola, fazer outras coisas para vender na praia, vender na rua, né, e tal. Então, prevalecendo o trabalho manual, feito com as mãos, né, e individual. O artesão realizava sozinho todas as etapas da produção. Então, o carinha ia lá e fazia tudo para fazer o remo, né? Ele fazia todas as etapas. Muitas vezes, além disso, eram utilizados instrumentos simples, como facas, tesouras, martelos, agulhas. Então, era bem básico, né? Era aquilo feito na mão com as ferramentas mais simples. E a produção ocorria na casa do artesão. Ele estava ali na casa dele produzindo ali, né? Então, você queria um sapato, você ia no sapateiro. Onde você ia? Onde que ele ficava? Na casa dele, tá? Por volta do século XVI, e hoje até mesmo, voltando só um pouquinho, até mesmo hoje, né? Você vai numa costureira, por exemplo, fazer uma roupa na medida do teu corpo, é, você vai, normalmente é na casa dela, né? Eu tenho uma conhecida aqui que é muito amiga da minha mãe, ela é costureira, uma senhorinha. Ela tem um quartinho de costura no fundo da casa dela. Então você vai, quando você quer que ela arrume uma roupa ou faz uma roupa para você, você vai na casa dela, né? E ainda é assim, muitos artesãos ainda vivem assim hoje em dia, tá? Por volta do século XVI, ou seja, 1500, né? Alguns artesãos começaram a se organizar nas chamadas oficinas manufatureiras, né? Então, agora ele não está sozinho, só ele fazendo tudo. Tem um grupo de pessoas, né? Nessa segunda imagem. Nós temos um grupo de pessoas, cada uma
fazendo uma etapa do trabalho. Olha lá. Aí, surge a manufatura. O trabalho em grupo, ainda predominantemente manual, né? Na maior parte feito com a mão mesmo, né? Manualmente, mas em grupo, com o uso de máquinas simples, né? Que nem eu falei para vocês, o tear, a fianda, né? Que é essa fiandeira, né? Que é esse equipamento aqui que ela pega o algodão e transforma ele num fio, né? E a divisão de tarefas, cada artesão responsabilizado por uma parte da produção, né? Então aqui, ó, uma tá pegando o algodão cru, né? E separando ele, tirando caroço, tirando as outras sujeiras e transformando ele no algodão limpo, né? Aí a outra pega esse algodão e transforma ele em fio na fiandeira, né? Ela tá transformando ele em fio, enrolando aqui. Aí a outra leva esse fio e a terceira, aqui no tear, pega esses fios de algodão e vai juntando eles, né? Usando o tear para formar um tecido, né? Que nada mais é do que vários fios entrelaçados, né? E aqui nós temos, inclusive, um outro aqui carregando os tecidos já prontos, né? Então, cada um está fazendo uma etapa da produção. E olha aqui, ainda é artesanal, ainda está, essa, mesmo sendo uma oficina, né? Que nem ele fala aqui, uma oficina, ainda está na casa, porque olha lá, tá as crianças, o nenenzinho brincando no chão, eles ainda estão na casa de uma delas, provavelmente, ou de todas elas, né? E era assim, tá? Então, todos trabalhando juntos, mas ainda manualmente. Para ampliar a produção, por causa do aumento das vendas, né? Como produz mais, vende mais, porque é algo que tem procura, né? Se o cara antes levava um mês, 2 meses para produzir, hoje, como é feito agora com um grupo de pessoas fazendo, fica mais rápido. Então, eles conseguem produzir mais. Então, mais pessoas conseguem ter acesso. Vai ficar mais barato também. Então, mais pessoas passam a ter acesso. Então, aumenta as vendas. E aí eles passam a investir em novos espaços e em novas tecnologias, né? Então, muitos desses, até então, artesãos começam a se tornar inventores e criar novas ferramentas e novas tecnologias. E é com isso que vai surgir a máquina a vapor, ou motor a vapor, que vai permitir a criação de máquinas, como o tear mecânico, que é a primeira máquina que nós temos, que é basicamente a mesma coisa, é um tear que produz tecido, só que agora, antes era preciso da pessoa ficar mexendo, né, manipulando esse tear para ele funcionar. Agora não precisa, né? Ele funciona, como ele está ligado na máquina, ele funciona sozinho. A pessoa só precisa ali controlar as linhas ali, coisa para fazer o tecido, né? Então as máquinas substituíram ferramentas usadas na manufatura e no artesanato. E esse uso de novas tecnologias levou à necessidade de locais especiais, porque já não dava para ficar mais só ali na casa, só na oficina. Então, eles vão criar é, com- as chamadas fábricas, e são basicamente locais onde você tem esse trabalho, onde você tem as máquinas com os operários, que agora o artesão, ele já não é só um artesão que produz, ele é o dono da fábrica. E ele vai ter as pessoas que trabalham para ele, os operários, para quem ele vai pagar um salário, né? Então aqui, ó, nós temos na imagem 1 a primeira máquina a vapor, criada por James Watt no século XVIII, né? Não parece muita coisa, mas foi algo extremamente inovador para a época. Hoje é algo bem antiquado, né? Ultrapassado, mas naquela época, né? Então aqui na esquerda, ó, nós temos as caldeiras. Embaixo aqui nós temos uma área onde eles queimam lenha ou carvão, né? Depois, primeiro lenha, depois eles trocam por carvão mineral. E esse carvão a queima dele vai aquecer a água que está aqui, gerando vapor. E esse vapor é que vai forçar os pistões fazendo essa máquina se movimentar, girando essa roda que vai estar por sua vez ligada aos equipamentos, às máquinas, como esse tear mecânico aqui da época, ó, criado por Sir Richard Arkwright, tá, no século XVIII. Então, ó, um está ligando ao outro. O James Watt criou a máquina a vapor, o Arkwright percebeu que ele podia ligar um tear a essa máquina e transformar ela numa máquina em si,
né? Então, eles são dois inventores, né? Aqui nós temos ela em tamanho real, olha para vocês verem como que era grande, não era uma coisa pequenininha, era bem grande, né? Então, estava lá, gerava aqui o vapor, gerava, movimentava, né, esses pistões e girava a roda que estava, por sua vez, ligada às máquinas e fazia elas se movimentar, funcionar, né? Esse é o James Wright, né? Watt, na verdade, que inclusive o nome dele vai ser usado para a humanidade de medida de energia, né? Watt, gigawatt e tudo mais, né? Aqui o TR, né? Aquele outro lá tá pequenininho, né? É só uma parte, né? Na verdade, depois com o tempo, ó, vira uma coisa gigantesca, né? São é, vários e vários teares, olha para vocês verem. Então as linhas vêm, ó. Antigamente era tudo controlado pela própria pessoa. Ela ia mexendo, né? Tinha uns pedais, as coisas aqui no chão, né? Embaixo. A pessoa ia forçando ali com o pé e tal e movimentava o tear. E ela ia passando as linhas, né? Aqui já está tudo automatizado. A própria máquina já puxa e vai entrelaçando os fios para formar o tecido que sai aqui embaixo, tá? Tudo isso movimentado por aquela outra máquina lá de a vapor, tá? E aqui nós temos o Sir Richard, né? Tá um pouco cheinho, né? Até parece que ele ficou de quarentena também, ó, barrigudinho, que nem eu, né? Ganhou um pouquinho de peso. Mas é porque provavelmente ele era muito rico e podia comer muito, né? Mas era um cara inteligente, porque teve essa ideia, né? Criou esses equipamentos. Com a utilização de máquinas e novas técnicas, a indústria passou a produzir em larga escala. O que significa isso? Em uma grande quantidade. Produzir muito e a produzir em série, né? O que é produzir em série? Fazer os produtos, né, os bens, feitos de acordo com um padrão. Tudo igual, né? Por quê? Aquilo que é feito manualmente, é feito anualmente, cada um vai ficar de um jeito. Por mais que você tente fazer igual, é muito difícil, demora, né? Então vai sair diferente um do outro. Um detalhe ou outro vai sair diferente. O que é fabricado na indústria, em larga escala e em série, vai sair igual, tá? Porque vai ter um molde, um padrão, alguma coisa do tipo, que torna ele totalmente igual, né? Pensa, por exemplo, um vaso, né? Um vaso de feito com barro mesmo, né? Se você for fazer à mão, você vai fazer ali, ele vai ter uma certa forma. O próximo que você fizer vai ficar parecido, mas não vai ficar igual, porque às vezes você colocou mais pressão em um, então ele vai ficar um pouco mais espesso, né? Ou você deixou o gargalo um pouquinho diferente, né, do vaso. Agora, numa indústria, ele vai ficar sempre igual, porque o barro vai ser colocado no molde, então sempre vai ser o mesmo, tá? As inovações na maneira de produzir aceleraram o processo de expansão capitalista. Então, o capitalismo que já estava crescendo continuou a crescer cada vez mais, aumentou muito o crescimento dele, né? Cada vez mais os países começaram a adquirir, né, a seguir esse modo capitalista, a comprar produtos industrializados, e isso levou a um aumento das relações entre os países e as pessoas, né? E aí nós vamos ter o início da Revolução Industrial, né? Que aí nós temos as três. Nós já falamos da terceira, que é a que nós estamos vivendo atualmente, e aí nós vamos falar sobre as outras duas, a primeira e a segunda, né? A primeira, né, mais conhecida até hoje, quando você fala de evolução industrial, normalmente as pessoas vão pensar nessa aqui, né, que vai acontecer lá no século XVIII, metade do século XVIII, com essas inovações, né, a criação da máquina a vapor e das máquinas e a criação das indústrias, né? Começa na Inglaterra, né? Como nós vimos, aqueles dois inventores, o Watt e o Richard, os dois são ingleses, mas com o tempo, claro, isso vai se expandir, chega na França, na Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha e tudo mais, tá? Ah, e ela é marcada pelo desenvolvimento de novas tecnologias, né? Como a gente disse, essas tecnologias que a gente falou, motor a vapor, né? Com o motor a vapor, nós temos a criação, além de maquinários como o TEAR que a gente viu, também no meio de transporte, né? O navio, que até então era a vela, passa a ser um navio a vapor, que é muito mais rápido e não depende do vento. Então, fica muito mais fácil viajar de um lugar para outro. E vai ter a criação dos trens, né?
que até então até tinha trilho para transporte, mas era transporte de carrinho, uma coisa bem básica, assim, só em locais curtos, né? O trem a vapor, ele permite que você crie estradas de ferro ligando áreas distantes umas das outras, né? Então vai ser o grande meio de transporte da época, tá? Nós temos dois tipos de indústria. A indústria têxtil, né? Porque o primeiro tipo de maquinário vai ser justamente o tear, né? O tear mecânico. Então a indústria têxtil vai ter muita força. E a indústria mineradora, por quê? Nessa época eles vão precisar de uma fonte de energia, né? Para gerar o vapor, eles precisam queimar um material. De início eles usam a madeira, mas a madeira ela não gera tanto calor e é muito difícil é, de conseguir, de armazenar e tudo mais. Mas eles percebem que pode queimar o carvão mineral, né? Só que ele tem que ser minerado. Então a indústria mineradora também ganha força, né? Então tá bem ligado. Os salários, nessa época não tem direito trabalhista, não tem nada disso, tá, gente? Então o cara trabalha é, recebendo quase nada, um salário esdrúxulo, né, muito baixo, trabalha, olha lá, de 14 a 16. Hoje o máximo que se pode trabalhar é 8, né? Eles trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, não tinham qualificação, o cara às vezes nem sabia o que ele estava fazendo, agora que eu vi que qualificação ficou separado aqui. E colocava criança para trabalhar, tá, gente? Então, por quê? A criança, ela é pequenininha, ela consegue alcançar lugar que os outros não alcançam, consegue ir aonde outros não vai, né? Então, a criança trabalhava tanto quanto as pessoas adultas, mesmo carga horária. Não tinha estudo, não tinha leis trabalhistas, se o cara machucava, o problema era dele, se ele morresse, a família que se virasse, tá? Então, não tinha nada, tá? Nessa época também vai começar a divisão internacional do trabalho, né? A especialização. Então, os países ricos se tornam países industrializados e controlam a economia mundial, e os outros, como o Brasil, se tornam fornecedores de matéria-prima e compram produtos industrializados, né? Então, lá no colonialismo, né? O pacto colonial, né? Nem o Brasil e Portugal. O Brasil comprava produto industrializado de Portugal, né? Gastava um dinheiro enorme, e vendia a matéria-prima muito barata. Então, acabava perdendo dinheiro nesse processo, né? A maior parte do lucro passou a vir da produção de mercadorias e não do comércio, né? E aí essa fase do capitalismo ficou conhecida como capitalismo industrial, né? O período das grandes navegações do colonialismo, capitalismo comercial, porque era compra e venda de produtos, né? A procura de produtos lá nas Índias e tudo mais, né? Agora é industrial, porque o que mais dá dinheiro, o que mais dá lucro? A produção industrial, né? Então, é só uma imagem, tá, gente, de uma indústria é, de mineração, tá? Coisa. E aí nós temos a segunda revolução industrial, metade do século XIX, 1850, tá? Essa aqui, enquanto a outra nós tínhamos como fonte a energia, né, a queima do carvão mineral, aqui nós vamos ter a eletricidade, né, que vai ser descoberta e passa a ser muito utilizado, tanto na comunicação quanto na produção, na vida diária, e o uso de combustíveis como o petróleo, tá? Vindos do petróleo, com a invenção do motor a combustão, que é muito menor e muito mais eficiente que o motor a vapor, né? Nessa época, por causa disso, nós vamos ter a criação do automóvel, que torna o transporte mais rápido ainda, e o telégrafo e o telefone, por causa da eletricidade, a transmissão da voz, né, do som, que também vão transformar toda a realidade, toda a vida das pessoas nesse período, né? Então, lá, a principal matéria, petróleo, né, usado para produção de gasolina, diesel e tudo mais, o minério de ferro, né? E o aço é a época que nós temos o desenvolvimento, o uso muito grande do aço e do ferro, tá? O petróleo substitui o carvão mineral como fonte de energia, e aí nós temos o surgimento de outras indústrias que vão substituir a mineradora e a têxtil, né? A indústria petroquímica, que é justamente aquela que vai fazer a extração e o beneficiamento do petróleo, a siderúrgica, que é extração e produção
do ferro e do aço, e a automobilística, né, com o carro, o surgimento do carro, a produção de carros, né. A jornada de trabalho já melhora um pouquinho, né, já passa a ser só de 8 a 12 horas, não até 14, 16 horas, né. As crianças já não são obrigadas a trabalhar, então já há um aumento na educação, né, mas ali, até ali os seus 14, 15, né, ali nos 14, 15 anos já começa a trabalhar também. Criação da linha de montagem, a produção do carro pelo Ford, né? Quando eu passei para vocês o Toyotismo, eu falei que antes dele tinha o Fordismo. O Fordismo foi criado aqui por Henry Ford para a produção de carros, né? Então, lá, nós tínhamos nesse sistema uma linha de montagem, né? Uma esteira, e aí passava o produto e cada operário realiza uma tarefa específica e repetitiva, né? Então, ele passa o dia inteiro ali, sentado ou em pé, fazendo uma parte do processo, tá? E claro que ficou muito mais rápido. Por quê? Antes, como que era? Ia lá, tinha uma parte, montava o carro no lugar e saía. Montava o carro e saía. Então, demorava, porque o cara tinha que cair de um lugar para o outro para produzir. Agora não. Ele fica ali naquele lugar e o carro passa por ele. E ele vai produzindo, né? Então, aqui, ó, nós temos uma imagem de 1925, lá em Washington, Estados Unidos, numa linha de montagem de eletrônicos, né? Então, aqui, ó, vocês têm aqui no meio a esteira, né? E os produtos vão passando, e as meninas aqui, ó, vocês estão vendo, cada uma com um equipamento, provavelmente um rádio ou um telefone, não sei, e aí cada uma colocando uma peça. Ela termina de pôr a peça, põe na esteira, a próxima pega e coloca a próxima peça, né? Cada uma fazendo uma coisinha, né? Ah, e aqui também outra inovação, tá, gente? Mulheres tendo a oportunidade de trabalhar, tá? Que antigamente a gente fala lá crianças e tal, mas era tudo homem, tá? Mulher em casa cuidando da família. Aqui vocês já veem que vocês já passaram a ter um pouquinho mais de poder, né? Já teve aqui a época do sufrágio feminino, das liberdades e tudo mais, as mulheres podendo trabalhar, podendo se vestir como queriam. Então pode ver que as roupas já não são tão aqueles vestidões, aquelas coisas fechadas, né? Apesar que nós vemos que tem homens, ó, tem homens no fundo, né? Mas a mulher passou a poder trabalhar. Quer dizer que ela era igual ao homem? Ainda não, né? Porque provavelmente aqui os homens eram superiores a elas nessa questão. Apesar que a gente vê que tem um homem aqui, ó, tá? Tem um cara aqui também na linha de montagem, mas principalmente ali na crise de 29, no período da Segunda Guerra, principalmente, as mulheres é que trabalhavam, porque os homens foram para a guerra, e aí as mulheres ganharam espaço, porque elas passaram a poder trabalhar. E mesmo depois da guerra, quando os homens voltaram, muitas continuaram trabalhando, não quiseram voltar para casa, né? Como acontecia. Integração entre capital industrial e capital bancário, né? Porque muitos desses donos das fábricas de indústrias tinham muito dinheiro e aí eles vão começar a criar os bancos para emprestar dinheiro para outras pessoas. Então vai se juntar o banco e a indústria, né? E aí se cria o capitalismo financeiro, que a moeda é mais importante de tudo. Então, vocês viram, primeiro era o comércio, compra e venda de produtos, depois foi a indústria, a produção, e agora é o financeiro, é a moeda, é o dinheiro, que é o mais importante. Não importa como você faz, o importante é o dinheiro. E aí os bancos vão ser a grande é, força, né, desse período. E o surgimento das multinacionais, aquelas empresas de um país que se estabelece em outro para ganhar mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata também, e mercado consumidor, né? Aí vem para países aqui da América Latina, da Ásia e da África, né? Como foi aqui no Brasil com como é que fala? As Nossa, gente. As fábricas de carro, né? Lá na década de 50, 40, 50, lá, com o Getúlio Vargas e depois com o Juscelino Kubitschek em 50, né? Naquele plano dele do Brasil crescer 50 anos em 5, né? Então ele vai trazer as multinacionais, né? Então Ford, Chevrolet, Volkswagen, Fiat vão vir se estabelecer aqui no Brasil. Claro que isso vai trazer problemas também, porque
muitas pessoas vão perder emprego por causa disso. Muitas vão ganhar emprego, né? Isso ajuda também, né? Meu pai mesmo, na década de 70, trabalhou lá em Campinas, em empresa de produção metalúrgica, né? Que estava ligada à produção de carros. Mas as empresas que já existiam aqui, que estavam tentando começar a produzir carros, perderam a vez e acabaram sendo extintas. Tiveram que vender, tiveram que fechar, né? Infelizmente. Porque não conseguiam competir com o preço, né? Dessas concorrentes estrangeiras. Beleza, meninas? Alguma dúvida? Sem dúvida. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Assim que eu gosto. No outro nome, eu fui perguntar, e aí, alguma dúvida? Fiquei quase um minuto esperando eles responder. Gente, é isso para hoje, então. Não esqueçam de fazer a atividade e o trabalho, por favor, tá? Lembra que tem nota. É chato eu ficar falando isso toda vez, mas eu tenho que lembrar. Não é só PET, não é só